Ok, ok. Haja a Deus. Ok, thank you, Jesus. Ok, welcome, 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 welcome. Almalzira, Luiz Mazive, temos a irmã Alzira, vi o irmão Antônio, vi a irmã, vejo a irmã Leia, a irmã Fátima, a irmã Sônia, Emílio, José Langa, irmão Antônio Coça, irmã Cláudia, irmão Francisco, ok, irmão Germindo, irmã Celina, irmão Alberto, irmã Elsa. Faça partilha para que nós possamos aprender um pouquinho só acerca do poder das experiências. Creio que vou trazer um pouco do conselho. Hoje vou trazer o conselho. Acho que trazendo o conselho seria melhor. Trazendo um ensino pode ser um pouco complicado por causa do tempo. Trazer o conselho pode ser melhor para poder alinhar alguém ou ajustar uma certa percepção nas coisas da prática, ok? Posso trazer um alinhamento, um ajustamento nas coisas da prática. Deus abençoe a cada um de vocês que está entrando para acompanhar o culto, para poder aprendermos a palavra do Senhor, para podermos ter o conselho. É muito importante quando temos o conselho. No livro de Provérbios, o Salomão, escrevendo o conselho, dizia: na ausência dos conselhos, os planos se frustram. Os planos das pessoas se frustram quando não há conselhos. Então, em outros momentos, é importante quando temos um conselheiro que nos dá conselhos específicos. Não sei se o meu som faz chegar corretamente aí, mas gostaria que cada um de vocês aprendessem com esses pequenos conselhos que vou trazer nesta noite. O poder das experiências. Então, são conselhos práticos, porque experiências também é um conhecimento ou aprendizado adquirido na prática. As experiências. Então, a vida ela é feita pelas experiências. Então, nas experiências encontramos várias percepções. E algumas pessoas sofrem por causa das experiências mesmo. E algumas sofrem por ausência das experiências. E algumas sofrem por causa do tipo das experiências que têm. Não é? Então, mas também não há como viver sem experiências. Uma pessoa sem experiência não pode chegar a lado nenhum. Um ministério sem experiências não pode ser sucedido. Um casamento sem experiências não pode ser um casamento feliz. Uma empresa sem experiências não pode ser uma empresa bem-sucedida. Uma família sem experiências não pode ser uma boa família feliz. Então, em suma, tudo se resume em experiência. Experiência. Sem experiência não há vida. E não importa o que a pessoa aprende na escola, nas faculdades, nos conselheiros, na sociedade, resume-se em prática das experiências. Então, quando uma pessoa vai para a escola, para ter uma noção, para ter um conhecimento, no final das contas, é para que tenha boas experiências. Se uma pessoa vai para a igreja e aprende a palavra, e escuta a palavra, no final das contas, é para que tenha boas experiências.
Então, aonde não há as experiências, não há vida. Mas a vida é sofrida por causa das experiências que algumas pessoas adquirem. Ou algumas pessoas têm um sucesso por causa também das experiências que têm na vida. Eu quero trazer uns 3, 4 assuntos acerca do poder das experiências. Não é? O poder das experiências. Então, oremos. Senhor, te louvamos, te damos glórias. Bendito seja o seu nome nesta noite e nas nossas vidas, que nos deste esta oportunidade, papá, para podermos ouvir a sua direção e o seu conselho. Pedimos que a sua sabedoria nos auxilie e nos dê mais o direcionamento para falarmos o que é necessário para nós aprendermos e crescermos e vencermos. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Então, a vida ela é feita pelas experiências. Vamos conversar um pouquinho só. Não vamos fugir muito, senão vamos provocar outros problemas. Não vamos saltar muito para as revelações, para as profecias, para as libertações, porque vamos provocar problemas. Mas deixa eu dar um conselho, porque cada um precisa de entender isto. Não há como uma pessoa viver sem experiências. De todas as vezes que uma pessoa sofre na vida, é por causa das experiências. De todas as vezes que a pessoa progride, prospera, também é por causa das experiências. A vida, ela está rodada, é feita, ela é construída pelas experiências. Não é? Então, existem 2 tipos das experiências. Existe uma experiência boa, existe uma experiência má ou negativa. Mas a experiência em si, a experiência, é um conhecimento, não é? É um conhecimento ou aprendizado obtido através da prática. As experiências é um conhecimento ou alguma capacidade, habilidade ou aprendizado que a pessoa obteve na prática, não é na informação. Quando diz que alguém é experiente ou a pessoa tem experiência, é quando experimentou a prática da tal coisa e progrediu ao ponto de ter um conhecimento, uma habilidade, mas adquirir essa habilidade na prática, não na teoria. Então, existe um degrau que a pessoa sobe quando entra nas experiências. Já não é só o conhecimento da teoria, é quando a prática entra em ação e adquire mais uma outra habilidade, uma outra noção, um outro conhecimento, um outro aprendizado, uma outra nova descoberta que a pessoa já tem. São habilidades essas que se acrescentam, se aumentam por causa da prática. Então, experiência tem a ver com a prática. De todas as vezes em que as pessoas progridem na vida, no negócio, na escola ou nos estudos, no ministério, no empresariado, na família, no casamento, vamos ver sempre que, por fim, analisamos quem é que está progredindo e por que está progredindo. Tem experiências, tem uma noção, tem uma convivência, tem uma prática que construiu ou que viveu e lhe trouxe o conhecimento ou aprendizado nessa prática. E essa prática criou uma outra capacidade na pessoa em saber fazer ou em não saber fazer. No domingo, quando eu estava a pregar a palavra, eu dizia no monte que já passei do nível de só crer. Porque a Bíblia diz que crer vem por ouvir a palavra de Deus. Mas já quando a pessoa tem o saber, o conhecer, ok? O conhecer. Crer em Deus e conhecer Deus são 2 coisas diferentes. Cresce por ouvir, conhece a Deus pela prática. Toda pessoa que diz conhece a Deus, não é só pela fé. É pela prática, é pelas experiências. Nós podemos ouvir acerca de Deus e crer no Senhor, crer em Deus, mas será pela fé. Mas conhecer Deus é pelas experiências. É quando se vive Deus,
é quando se comunga com Deus, é quando se anda com Deus, é quando se repreende por Deus, é quando se cai e se levanta por Deus, é quando é socorrido por Deus. É prática que gera experiências de conhecer Deus. Quando nós falamos que nós sabemos de uma coisa, é diferente de conhecer. Saber é pela informação, conhecer é pela prática das experiências. Então, existe um nível que se sobe, existe uma habilidade que se adquire, segundo as experiências na vida, que se adquire pela prática do que a pessoa está vivendo. Então, o fracasso na vida e o sucesso na vida termina pelas experiências, ou provém das experiências que as pessoas têm. Por exemplo, as experiências, quando forem boas, pode ajudar a pessoa a aprender uma parte da vida. Mas não quer dizer que por ser boas experiências que a pessoa está passando, naquilo que é bom, ele será maduro. Poderá ser maduro numa área de conhecer só o bom. Mas quando também passa uma parte experiente, da experiência do que não gostaria que a pessoa passasse, ou do que não é agradável, do que não é bonito, dependendo muito da capacidade em que a pessoa tem de gerir ou de lidar com os problemas, pode ter boas experiências com parte negativa. A parte negativa, a parte dolorosa, a parte desagradável, pode trazer boas experiências dependendo do tipo da pessoa, dependendo da capacidade do raciocínio, ou dependendo da capacidade emocional, ou dependendo da capacidade psíquica que a pessoa tem em gerir, em lidar com a vida. A vida, ela por si, são dois caminhos. É feita por dois caminhos. Um caminho bom e um caminho mau. A vida, assim mesmo estou falando convosco, a vida tem duas vias. Uma via boa e uma via má. Uma via má faz parte da vida. E uma vida boa faz parte da vida. Dependendo da pessoa. Dependendo da sabedoria que a pessoa tem, da maturidade que a pessoa tem, do conhecimento da verdade que a pessoa tem e da capacidade na educação que a pessoa recebeu no seu crescer ou no seu viver, para poder saber lidar com as experiências no tempo bom ou no tempo mau. Mas a vida, ela sempre é acompanhada pelas experiências. Onde não há experiência, não há bênção, não há vitória, não há crescimento, não há novidade. Onde não há experiências, não há capacidade para a pessoa se chamar de vencedor. Mas também há problemas nessas experiências. Existem experiências que têm se manifestado nas pessoas, ou as pessoas têm experimentado, o tipo de experiências que não lhes fazem bem, por não ter capacidade de se lidar com essa experiência, de se lidar com o que a pessoa experimentou. Então, aí a pessoa pegou um colírio, pegou uma certa nódoa, pegou uma certa sujeira na alma ou na mente, por causa das experiências, do tipo das experiências que a pessoa passou, e não tendo capacidade suficiente para saber lidar com as experiências que a pessoa experimentou e passou na vida, pegou uma sujeira na mente ou pegou uma sujeira na alma. Então, o que acontece quando a pessoa tem umas experiências em que criou problemas? Na vida da pessoa para frente, aquelas experiências se tornarão um descomando, um problema, uma distraição. Tornará uma queda, aquilo que a pessoa sabe ou soube nas experiências que passou, aquilo mesmo que a pessoa soube, viveu na prática, nas suas experiências, pode tornar um motivo de sofrimento da pessoa. Não o que a pessoa está passando agora, o que já passou. A experiência fala daquilo que a pessoa viveu na prática.
aquilo que a pessoa viveu na prática, se viveu no tempo em que não tinha capacidade suficiente para lidar com aquelas experiências podem ter semeado sequelas, pode ter semeado problemas de medo, pode ter semeado dúvida, pode ter semeado uma descredibilidade, uma ameaça da alma da pessoa. A pessoa vive com incerteza, vive desconfiando de pessoas, vive com medo, vive com uma falta de paz, insegura, por causa do tipo das experiências que a pessoa teve. Ou o tipo das experiências que a pessoa tem. No momento em que a pessoa quer prosseguir para frente, sempre se encontra a cometer falhas. Ou se encontra a ter problema de proceder corretamente. Não é por causa do diabo, my people. Não é por causa dos demônios. Não são feiticeiros às vezes. São as experiências que a pessoa teve na vida. É aquilo que a pessoa experimentou quando ainda crescia. Por não ter tido a capacidade de lidar com aquilo que a pessoa experimentou. Aquilo colou na sua memória. Pegou aquilo e aquela marca tornou-se uma marca que visualiza-se sempre quando está vivendo. Aquelas experiências que a pessoa teve. Foi uma nódoa. Foi uma cicatriz. É uma cicatriz. É como se fosse um carimbo que alguém lhe carimbou por dentro. Então, por quê? Porque não é visível. As experiências são visíveis. Mas são visíveis pela manifestação dos atos das pessoas. As experiências são visíveis. Mas são visíveis por aquilo que a pessoa manifesta no real. Não, por isso não é muito bom desconfiar de pessoas até chegar ao ponto muito elevado de você perder controle. Olha bem o que cada pessoa manifesta na vida. Tu vais saber que tipo de experiências essa pessoa teve. Algumas experiências foram dolorosas para algumas pessoas, mas porque estavam capacitadas, tinham sido instruídas, tiveram um certo tipo de orientação ou um conhecimento necessário. Souberam contornar a situação, souberam se defender das mágoas daquela experiência, souberam lidar com aquilo que estavam a passar naquele momento. E aquelas experiências dolorosas tornaram um aprendizado, tornaram um estudo, até conhecimento para saberem se posicionar bem na vida partindo de uma experiência dolorosa. Então, todas as experiências funcionam. Mas não há muita capacidade em muitas pessoas quando as experiências são más. Quando as experiências são coisas que já não agradam. A maioria não tem muita capacidade de lidar com essa experiência má. Por isso que a maioria das pessoas tem problemas atualmente. Não são problemas do tempo atual. São problemas produzidos pelas experiências do tempo passado. A maioria das pessoas tem problema na vida sentimental, tem problema na vida familiar, tem problema na vida espiritual, tem problema na vida profissional, tem problema de saúde. Não tem nada a ver com problemas atuais. São produções, são frutos das experiências que tiveram e não conseguiram lidar com aquelas experiências que passaram na vida. E aquilo causou problemas no seu interior, ou na sua visão, ou no seu sentimento, ou no seu pensamento, ou na sua forma de interpretar as coisas da vida. E a pessoa pegou aquilo que lhe aconteceu e está usando isso agora para poder fazer andar a sua vida. E os problemas estão se nascendo, estão crescendo, estão se multiplicando, por causa do tipo de experiências que a pessoa teve. Alguém está me falando? O tipo das experiências que a pessoa passou cria problemas quando alguém não teve a capacidade. Mesmo quando são um tipo de experiências boas, experiências agradáveis, mas na incapacidade dessa pessoa de saber lidar com o tempo agradável, também pode criar problemas. Há muitas pessoas que entraram em problemas sérios no tempo em que começaram a pegar dinheiro. Tiveram a primeira experiência de pegar o dinheiro. O dinheiro não mata, o dinheiro não viola, o dinheiro não é prostituição, o dinheiro não é bebedeira. O dinheiro é dinheiro para vir resolver problemas de uma pessoa.
Mas porque não era capacitada, não era madura a pessoa em saber lidar com aquela experiência do bem-estar, de ter dinheiro naquele momento. O dinheiro tornou um conselheiro. O dinheiro tornou uma distração. O dinheiro levantou na pessoa um tipo de ser que não era necessário que fosse daquela maneira. Estava inabilitada a pessoa, incapaz de lidar com tempos bons. As experiências eram necessárias que a pessoa pegasse o dinheiro ou usasse o dinheiro. Mas o nível da maturidade da pessoa, o nível do conhecimento, o nível da construção emocional, a resistência emocional, sabe que as emoções são construídas. A resistência emocional é construída. Quando uma pessoa não constrói a resistência emocional, pequena coisa que passa pode lhe diluir, pode lhe confundir a sua jornada. Então, quando uma pessoa não entende em como construir a sua emoção, hoje não quero falar disso, um dia eu vou falar disso, como construir as suas emoções, construir emoções, hoje não vou falar disso, mas quando uma pessoa não tem emoções construídas, não tem capacidade emocional construída, então o que acontece? O que a pessoa está a passar pela primeira vez, na experiência primária, in the beginning, a pessoa começa a se sentir fora do normal, a pessoa perde o domínio, a pessoa se envolve até com dívida, até com ambientes que não deveria se envolver, mas porque não está tendo a compatibilidade com as experiências que está passando. E em todos os momentos que as pessoas param e analisam o seu sofrimento, sempre te digo, está ligado, o sofrimento está ligado com uma experiência que a pessoa passou, ou que está passando. Não há como uma pessoa ter uma vida derrotada sem ter tido uma experiência no meio. Pode ser uma boa experiência que não teve a pessoa a habilidade de saber lidar com um bom momento. Aquilo que era bom tornou-se mal porque a pessoa não era capacitada nem psicologicamente, nem sentimentalmente, nem fisicamente, nem intelectualmente, nem espiritualmente para saber lidar com as experiências. Por isso que hoje em dia podemos encontrar famílias que começam do zero juntas. Quando já começam a fluir bem, o outro começa a esquecer do outro. É o tempo de uma nova experiência, de evoluir ou da evolução. Mas porque não tem capacidade, algumas pessoas da família começam a não saber o que fazer, como fazer, no momento que as coisas estão subindo para um novo tipo de patamar. Então, acaba entrando a traição, acaba entrando as ofensas, acaba entrando a separação. Por quê? Não é porque o que está acontecendo no meio da família, ou no meio de uma relação, ou no meio de uma empresa, é uma coisa má. O que está acontecendo é uma coisa boa, é o crescimento, é a evolução, está se evoluir para o melhor. Mas as capacidades dessas pessoas estão experimentando umas experiências novas. Não estão capacitadas com um conhecimento, ou conhecimento de certo tipo de matérias, ou conhecimento científico, ou conhecimento espiritual, ou conhecimento emocional. Alguma coisa a pessoa tem de falta, que lhe faz não conseguir estancar, não conseguir dominar as experiências. Oh my God. Num belo dia, um patrão chamou o seu trabalhador e lhe disse: olha, eu quero te promover. O patrão queria testar a capacidade do trabalhador. Olha, quero te promover, meu trabalhador. Eu vou viajar por um período de 6 meses. Eu quero deixar a empresa contigo. O patrão nem estava a viajar. Ele estava mesmo no mesmo país, na mesma cidade. Mas ele queria testar a capacidade desse trabalhador, na ausência dele, mas ele presente. Ausente na empresa, mas presente por perto. A partir do dia que ele entregou as chaves da empresa, ele entregou os livros para passar a assinar e controlar as coisas, Ele esqueceu que era trabalhador, pensou que era patrão. Então começou a não trabalhar, começou a não fazer o trabalho que deveria ele fazer. Porque o ser patrão não é para não trabalhar, é para trabalhar no nível de ser patrão, mas é trabalhar.
Ele passou a não trabalhar. Ele passou a delegar tudo, passou a fazer todas as coisas. Então, logo começou a empresa a ter problemas na primeira semana. Será que o problema é do patrão da empresa que viajou? Será que o problema é por ter entregue as chaves ao trabalhador para que o trabalhador tornasse um líder daquela empresa? Não, o problema estava no trabalhador. O trabalhador, com toda a emoção, com toda a manifestação de sentimentos de um líder, mas sem capacidade de entender e praticar as coisas como um líder. Começou a fazer coisas da sua cabeça, pensando que é ser líder. Começou a encher água, a fazer coisas da sua tolice, pensando que é o tempo dele de governar. Logo, quando a empresa começou a ter problema, na primeira semana, aquele patrão soube que esse aqui não tem maturidade para tal. Mas quando ele foi dito que vai passar a lidar com a empresa, ele gostou e aceitou. Ok, tell me, explica-me lá, tu, minha filha, meu filho. Como que alguém vai aceitar ser líder de uma empresa sabendo que não tem capacidade para tal? Vamos conversar sério. Como que alguém é chamado para assumir uma cadeira e ele se conhece que não tem a capacidade de lidar com aquela cadeira, porque nunca foi líder daquela cadeira? O que ele faltou de pedir ao seu patrão para que houvesse um pouco da instrução para que não ficasse a falhar? Aqui não dependia do patrão para que lhe mandasse a uma escola ou lhe desse a instrução. Dependia do promovido. Se ele fosse maduro, ele iria se analisar. É onde eu te falo, um dia posso te ensinar a ser de construir emoções. Ele iria se analisar, como se conhece. Iria saber que na capacidade em que ele se encontra, não é capaz de liderar uma empresa. Não é capaz de ser um chefe. Ia pedir ao seu chefe, ao seu patrão: patrão, eu me conheço a mim mesmo, eu sei que não sou capaz, me falta isto, me falta isto, me falta isto. Antes que tu me entregues chaves, tu a pedir-me dar um pouco só da noção de como eu poderei passar a fazer as coisas para que não sejam erradas. Então, as experiências, né, eram boas, mas a maturidade da pessoa não era nada boa. Estão a ver de onde vem o problema das pessoas? Não vem do diabo às vezes, vem das experiências em que estão passando. Boas experiências podem causar problemas para uma pessoa, se a própria pessoa não ter a maturidade, não ter capacidade, não saber entender-se como o que a pessoa precisa de saber do que não sabe. Eu tenho sempre falado disso, que quando uma pessoa não sabe de uma coisa, e não sabe que não sabe, e nem sabe que não sabe que não sabe, o problema é muito sério. É possível a pessoa não saber de uma coisa e saber que eu não sei. Isso é possível já. Mas quando a pessoa não sabe de uma coisa e não sabe que nem não sabe, quando é que a pessoa vai saber que não sabe? É quando já está na beira da morte. É quando já está na beira da falência. É quando já está a se assinar o divórcio. É quando já estão se separando no registro civil. É onde a pessoa vai tentar despertar para entender que não, eu não sou capaz de lidar com as experiências. Mas não deveria ser assim. Quando que os ministérios muitas vezes caem? É quando as experiências são novas e começa a se manifestar algum ambiente nas igrejas ou alguma manifestação que a pessoa não tem domínio. Não é experiente, mas por não ser experiente, a pessoa não sabe que não é experiente. E não procura saber por não ser experiente. O que precisa de saber para que as experiências não causem danos no dia do amanhã? As experiências nunca vão faltar em cada homem, em cada mulher. As experiências não vão faltar nas empresas. As experiências vão faltar nas famílias, nos casais, nos pastores, nos profetas, nos empresários, nos doutores, no presidente da república. Cada um terá sempre experiência. I want to tell you, cada experiência depende do que se segue. Cada experiência que a pessoa passa na vida depende do que se segue depois. Se a experiência de alguém no seu crescer
for de sofrimento, uma vida dolorosa, violação, fome, abandono, miséria, doenças. Se esta mesma pessoa não for bem treinada emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, não vai saber ser feliz amanhã. O amanhã desta pessoa vai ser uma tempestade, vai ser uma recaída, sempre será notório. Será visto que esta pessoa aqui não está nada bem. Mas algumas pessoas não vão saber por quê. E algumas com capacidade, porque já passaram às vezes e superaram, vão saber o que aconteceu no passado com essa pessoa. E será muito fácil identificar o que a pessoa passou. Mas quem são os que identificam? São pessoas experientes, que tiveram uma experiência no passado e já sabem o que acontece quando a pessoa passa uma experiência só YW e depois não apanha um conselho, uma maturidade, um direcionamento. Eles sabem o que acontece na prática quando alguém passa uma experiência na incapacidade de suprir ou de saber se posicionar para que aquela experiência não lhe danifique. Toda experiência pode danificar a vida de uma pessoa. Toda experiência. Por isso algumas pessoas não sabem, pensam que quando chegar dinheiro, agora eu vou ser uma pessoa muito calma. Agora eu não sou calmo, porque eu agora não tenho dinheiro, tenho que fazer qualquer coisa para eu poder ter dinheiro. Mentira. Quando chegar o dinheiro e a pessoa não ter capacidade, não ter a instrução, não estar no nível de maturidade, o dinheiro vai chamar o segundo problema que a pessoa nunca imaginou. Toda experiência tem problemas quando a pessoa não tem capacidade. Todas as experiências podem causar sofrimento a uma pessoa, se a própria pessoa não sabe lidar com cada experiência. Mas é bom termos experiências e sermos experientes, porque ser experiente é ter um conhecimento ou aprendizado adquirido na prática. É ter um conhecimento, é ter uma habilidade extra. Não ouçam pessoas que dizem que Deus não precisa de experiência de alguém para ele agir. É verdade isso. Mas eu e tu precisamos de experiência para Deus nos mover. Deus nunca vai fazer coisas a uma pessoa que é inexperiente e ser bem sucedida. Essa pessoa. It is not like that. Isso não acontece. Deus não cria coisas maiores a uma pessoa inexperiente, que não tem experiência. Não é Deus que precisa da experiência para operar. É o ser humano que precisa da experiência para saber, para conhecer, para ser madura, para saber lidar, para saber. Toda pessoa que falha nas experiências, sempre há uma limitação pelo caminho. As experiências é uma escola da prática que ninguém escapa. Alguém pode estudar muito bem, doutorar muito bem, casar muito bem e vir falhar as experiências. E alguém pode ser bem chamado por Deus, mas falhar as experiências. Quantas pessoas falharam as experiências? Um deles foi o Davi. O Davi começou a falhar as experiências. Começou a ser já mulherengo, adúltero. Já estava a falhar as experiências. Quem é que falhou? Salomão. Só que o Salomão não soube se redimir. Davi apanhou o conselho do profeta Natan. A emoção do Davi estava muito orgulhosa. A emoção. Ele se chamava de um perfeito no tempo em que está na imperfeição. Por causa do profeta, quando chegou, falou com Davi, disse: Davi, há um rei, há um senhor, antes de dizer há um senhor. Esse senhor tinha os seus trabalhadores, empregados. Recebeu a visita esse senhor em casa dele. E foi pegar a única ovelha do seu trabalhador. Matou para dar os seus visitantes. Vou repetir a história. O profeta não está para encontrar a emoção do Davi que estava orgulhosa. A emoção orgulhosa. A emoção não construída bem. No momento que Davi caiu no adultério com aquela mulher chamada Betseba, não estava arrependido. Aquela experiência do Davi era como se fosse um rei que merece de ter mulher de qualquer homem. Mulher que pertence a qualquer homem.
na lógica, na emoção dele, se sentia merecedor de levar a mulher que ele quisesse, porque ele é grande. Mas isso não é maturidade. Ok. Deus se ofendeu e Deus queria destruir o Davi por causa dessa experiência pecaminosa. Então, o que acontece? Deus manda o profeta Natan. O profeta Natan, quando chega em casa de Davi, descobriu o profeta pela sabedoria que Davi não era maduro para lidar com aquela experiência que estava a passar. Entrou com a sabedoria. Creio que o profeta Natan já era maduro. Também não disse, Davi, tu pecaste. Porque naquela cegueira do Davi, o Davi era pegar uma espada e ia matar o profeta. Então, o profeta descobriu a cegueira do Davi. Entrou pela sabedoria segundo a maturidade. Escuta-me. Era uma experiência para o Davi, no momento que estava passando adultério. Mas era uma outra experiência para o profeta Natan, para saber como lidar com um rei cego. Nesse momento, que não está sabendo lidar com a sua própria experiência. Era uma nova experiência para o Davi, que estava quase para cair definitivamente. Mas era ao mesmo tempo uma experiência para o profeta. Cada um estava experimentando coisa nova. Naquele momento era a morte do profeta, se o profeta fosse imaturo. Mas também era a morte do Davi na sua imaturidade. Cada um estava experimentando a sua experiência naquele momento. Estava a passar a sua experiência. Agora estou falando aqui, há pessoas que estão passando a sua experiência. Dependendo muito de quão madura tu és, quão maduro tu és. Qual é o conhecimento que tu tens? Qual é a palavra de Deus que tu tens? Qual é a sabedoria que tu tens? Qual é a preparação emocional, psicológica que você tem para saber lidar com essa experiência da vida que você está passando? Porque essa experiência pode te engolir se tu não seres uma pessoa bem aconselhada. Mas também essa experiência pode te levantar. Se souberes lidar com essa experiência. Estás numa experiência, estás numa experiência. Estás numa experiência sua ou comum, mas estás numa experiência. E essa experiência aí pode trazer um conhecimento para o seu bem, ou pode trazer um conhecimento para a sua destruição. O Davi, quando recebe o profeta Natan na sua casa, sabia que esse é o profeta. E nem o reconheceu como profeta para ouvir de tudo o que Deus tinha para com ele. O tal Deus que o levantou Davi e lhe posicionou no trono para ser um rei. Agora já está cheio de adultério, já está cheio de espírito de mulheres. Já não queria ser um temente ao Senhor, só queria continuar da razão. Chegou o profeta Natan na sua experiência já, uma experiência prática. Era a morte dele se ele tivesse falhado em saber lidar com a experiência do outro. Disse, viva rei. Sim, viva. Qual é a mensagem que tens agora para mim? Rei, há uma história muito dolorosa. Há uma coisa que está acontecendo na cidade que não agrada ao rei. Então o rei disse, fala. O profeta disse, há um trabalhador, há um senhor que tem trabalhadores. Há um senhor que tem trabalhadores. Recebeu visita, esse senhor, na sua casa, deixou de matar as suas ovelhas, que tem muitas ovelhas, mas foi pegar uma única ovelha do seu trabalhador. E matou, e cozinhou, preparou um jantar, foi dar ao seu visitante. Usou a ovelha do seu trabalhador, a única ovelha, para satisfazer os seus visitantes. Davi, quando ouviu isso, ficou raivado. Ficou raivado. Que tipo de homem é esse? Tem que ser matado, tem que ser eliminado, tem que ser morto desta cidade. Natan disse, desculpa, ó rei, esse tipo de pessoa é o Senhor, és tu. És tu, ó rei, que tendo muitas mulheres que Deus te deu, e tem muitas mulheres solteiras que tu pode levar e casar com elas. Mas tu foste levar a única esposa do seu soldado, Uri. Davi começou a puxar a consciência para a gravidade do problema que ele tinha cometido, que não estava a ver. Nas experiências que ele estava a passar, Davi, não estava a ver perigo. Estava a ver um homem esperto que se escondeu. Be careful! Tenha cuidado com as experiências que você está passando. Pode te promover
assim também pode te despromover. E a experiência de cada um, oh my God, requer a capacidade de cada um. Mas pode ser capacitado por uma outra pessoa para a sua experiência pessoal. Existe experiência pessoal, individual, existe experiência comum. Quando são experiências individuais, pessoais, você está lidando com um tempo em que pode te destruir ou pode te promover, pode te levantar. Uma experiência quando é pessoal, é um tempo que você está passando, daí vai depender de como você passa essa experiência da vida. Para subir, ou para manter na mesma, ou para descer para um nível mais baixo. Só que há momentos quando nós passamos uma certa experiência, não entendemos que essa experiência aqui é a nossa escadota. Pensamos que nada, não somos nós só. Somos muitos. Isso aqui não está acontecendo comigo. Escuta, a tua vida não é igual à vida de uma outra pessoa. A tua família, a tua relação não é igual à relação da tua esposa, teu marido. Não é igual. A tua empresa não é igual à empresa de uma outra pessoa. Por isso as experiências também sempre serão individuais. Serão individuais, serão comuns, mas não serão tanto comuns. Será individual porque cada um, segundo aquilo que está passando, existe um destino que vai se alcançar ou não vai se alcançar, segundo do que a pessoa está passando. A experiência que fez alguém hoje ser uma esposa de alguém, ser um marido de alguém, a experiência no passado lá. Primeiro começou por uma educação na família, foi uma experiência. E de como foi educado diferente dos outros. É uma outra experiência. Ok? Cresceu esse rapaz, cresceu essa menina. Depois, mais tarde, crescer, começou a estudar. É uma outra experiência. Outros estudaram, não concluíram os estudos. Outros tiveram todas as condições, mas não tiveram uma boa capacidade de prosseguir com os estudos. Negaram de estudar. É uma outra experiência. Estão a sofrer hoje por causa das experiências do passado. Não estudaram, estão a apanhar lixo agora. Cada experiência tem o seu destino, tem o seu fruto. Outras foram moças que negaram estudar porque achavam que mamãe estava a dar trabalho demais. E hoje já não tem trabalho, já cresceram. O que está fazendo esta pessoa atualmente sofrer? Não é falta de emprego, é aquilo que estragou na experiência passada. Cada experiência constrói um novo futuro. Escutem-me, estou a dizer julho, a partir de julho até dezembro. Is the good morning day, is the good morning month, é um novo mês que traz um novo amanhecer, é um novo tempo que Deus está trazendo para a pessoa que está me ouvindo. Mas o que eu estou te falando aqui está ligado com as experiências, porque o novo tempo é nova experiência. E para ser uma nova experiência, existe alguma experiência que a pessoa está passando agora, ou passou, que precisa de tratar, precisa de resolver, precisa de não falhar, precisa de não estragar. Alguns estão passando agora. Não pode estragar essa experiência. Não pode essa experiência te engolir. Não pode você estragar o seu futuro por causa dessa experiência. Porque o novo dia que vai amanhecer depende dessa experiência que você está passando agora. O novo amanhecer não depende só do dia que vem, próximo mês, até dezembro. Depende das experiências que você está enfrentando agora, no real. Com experiência, você está passando por uma experiência em que talvez não... Tu pode saber que, olha, ok? Mas o que eu estou a passar, o outro também está a passar. Mas você fique sabendo que da maneira como você vai resolver esse problema da sua experiência, não é da maneira como o outro vai resolver. Podemos passar a mesma experiência idêntica, igual. Mas não pense que todos vão resolver ou vão lidar com essa experiência de forma igual. Então, eu não estou falando com todo mundo como se fosse experiência comum. Estou falando com aqueles que querem ver o novo dia, the new day, the good morning in your family, in your ministry, in your scholarship.
Good morning in your family, in your health. Good morning in your... Quando kushaka um novo amanhecer. Há um novo amanhecer para o seu trabalho, há um novo amanhecer para o seu ministério, há um novo amanhecer para a sua casa, para a sua família, há um novo amanhecer para o seu casamento, há um novo amanhecer para a sua saúde. Mas esse novo amanhecer está no jogo, está no tempo em que você está numa experiência, em que você não pode enterrar o novo amanhecer por causa dessa nova experiência que você está passando agora. Não pode matar o novo dia por causa de estragar ou por causa de ser vencido por essa experiência que você está passando agora. A experiência que você está passando agora não pode te vencer, mamãe, papá. Não pode te diluir, não pode levantar emoções que te façam você viver zangado. As experiências que você está passando agora não pode levantar um espírito de guerra para que você viva discutindo com a sua casa, com a sua família. As experiências já passaram agora não pode separar você do seu lar. Essa experiência está ligada com um novo dia, um novo good morning que está vindo. O good morning não vem sozinho. O good morning está vindo, mas há um recipiente que vai receber um novo dia, um novo amanhecer. E esse recipiente és tu. Estás numa fase, estás numa experiência em que tem que estar bem posicionada para coisas grandes acontecerem contigo. Eu disse hoje eu queria pregar e queria dar um conselho. No livro de Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Está aqui. Vamos ler um pouco só. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Vamos ler até embaixo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. São experiências essas. Não é uma escritura, são experiências práticas. Está falando de prática de cada tempo. E alguns estão nesse tempo aqui. Vamos. 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Isto aqui não está se falando só de tempo, está falando de experiências. Não é de tempo, são experiências. Se você fala de nascer é uma experiência. Pergunta a mamãe que nasceu. Que experiência teve de nascer? Pode te falar que no nascer sofri, fui operada. No nascer eu nasci de uma maneira muito estranha. Nasci na rua, outro nasceu na estrada, outro filho caiu, estava numa árvore, nasceu lá em cima de uma árvore. São experiências estas. Não está se falando de tempo. Está se falando de experiências. Há tempo para cada experiência. Há tempo, cada pessoa tem que passar o que vai passar. Mas o que vai estragar é quando você passa essa experiência. É quando não estás preparado para não estragar o seu tempo. Não passa a sua experiência sem estar preparada para que essa experiência te promova. Há pessoas que estão num tempo, numa experiência de ser seduzidas. Let me tell you the truth. Há casais que estão numa experiência de esfriamento.
Já não se falam bem, já não se entende, já começou um tempo, uma experiência, em que cada um está tomando o seu rumo, parece que nunca foram casais. Não é o final do relacionamento. It's your experience. É a sua experiência. It's your experience. É a sua experiência que você está enfrentando agora, que nunca tinha pensado que ia enfrentar agora. E nessa experiência, deixa essa experiência ser uma escola boa. Não pode você morrer, nem estragar o vosso lar por causa dessa experiência. Alguns estão numa experiência de perder o dinheiro na sua empresa. Esperava que a empresa ia crescer facilmente. Mas está começando a surgir uns abalamentos. Está a surgir lá umas quedas. Alguma coisa não está saindo como planejou. É uma experiência. E nas experiências, existem sempre experiências particulares, individuais. Existem experiências comuns. Experiências individuais são coisas da vida que você está passando e faz parte de você. Não individualize. Não coloca isso como se fosse algo comum. Não. Uma experiência pessoal, quando você leva para ser uma experiência comum, você perdeu a si mesmo. É possível você aceitar que isto aqui é meu, é para mim, esta dor é para mim. Não vou levar esta dor para ser uma dor comum, de maneira que eu me sinta mal quando os outros não entendem o que eu estou a passar. Não é para entender, é para você passar a sua experiência. No momento que você está passando a sua experiência aí, pessoas que estão ao seu redor podem não sentir nada do que você está a sentir. Mas se você for um homem salvo, um homem sábio, um homem humilde, um homem que gosta de aprender, você vai saber, no momento em que estás passando essa experiência, vai saber que esta é a minha vez. Então eu preciso de lidar com essa experiência de boa forma, para que essa experiência não chame uma outra experiência no futuro, uma experiência dolorosa. Toda a nossa vida presente agora foi chamada para uma experiência passada. Não vos esqueça disso. Não há ninguém que está numa vida presente que não foi chamada, não foi criada por uma experiência passada. O que te fez você estar no que estás agora é uma experiência que você passou. Se você teve uma experiência boa de converter-se, tivesse uma boa experiência de alguém te repreender, te ofender por te repreender, até se separar porque você não entendeu naquele momento por tanta ofensa na repressão, tivesse uma experiência de alguém ter te cuidado severamente, sem brincadeiras, até que você se amadureceu rápido, fique sabendo que alguma coisa da sua experiência passada pode não ter sido boa, mas criou um ângulo, uma abertura para você hoje ser o que tu és. E agora você pode agradecer até aquela pessoa que no passado não era boa pessoa. Pode agradecer aquele que te repreendeu no passado e estava a te ofender. Aquela experiência que você tivesse no passado é o que está criando um novo horizonte. Está te fazendo um homem maduro hoje. Está te fazendo uma mulher feliz hoje. Mas agora há uma outra experiência que é de hoje agora, que cada um está passando aqui. Há uma experiência nova agora em outras áreas, que não podes também tratar mal com essa experiência, porque essa experiência é o que vai chamar your good morning, o seu novo amanhecer. É essa experiência de hoje que vai chamar um novo amanhecer para você. I don't know if you can understand me. Não tem nada a ver com coisas que vão acontecer de repente. Pum! O milagre, muitas vezes, é proporcionado por aquilo que a pessoa está passando agora. O milagre. Não hoje só dizer que aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre, mas houve o meio pelo qual o milagre aconteceu. E aquele meio é uma experiência que acontecia. E depois gerou esse milagre. Aconteceu um milagre, eu estava a orar, e depois naquele momento eu não sabia o que fazer, e depois Deus mandou alguém, veio me oferecer. Sim, estavas numa experiência você, só que não se deixou engolir por essa experiência ao ponto de roubar, ao ponto de se vender, ao ponto de mentir, ao ponto de ofender pessoas. Você orou. Então, aquilo que você estava passando, a tua experiência, a tua forma de lidar com a tua experiência foi boa. Foi boa.
Foi boa. Por isso que surgiu um milagre. Por causa de não ter sido vencida pela sua experiência. No momento que você passava a sua experiência. Quero terminar. Vou terminar. Falei o conselho. Profeta, continua falando. Não, quero terminar. Sinto que já falei. Chega. A experiência que todo homem precisa na vida. A primeira experiência é com Deus. A segunda experiência é consigo mesmo. Escuta, eu vou te falar. A primeira experiência para você saber lidar com todas as experiências da vida é com Deus. Quando uma pessoa experimenta Deus, experimenta um entendimento da vida de se viver de forma diferente. Ok? Ok. Deus instrui essa pessoa para que passe a viver de forma diferente. Lidar com problemas de formas diferentes. Lidar com circunstâncias familiares de formas diferentes. Lidar com ofensas de formas diferentes, como Deus vai te ensinar na sua palavra. Viver no relacionamento, na igreja, com a vizinhança, no serviço, com o colega de serviço, na sociedade, de forma diferente, de maneira como Deus vai te instruir na sua palavra. A primeira experiência, que para você dominar todas as experiências da vida, você precisa de ter experiência com Deus. Não estou a falar de conhecimento. Não. Agora saímos do conhecimento. Tem que haver uma prática, uma vida de experimentar coisas com Deus. Experimentar vida com Deus. Experimentar resolver problemas com Deus. Experimentar coisas com Deus. Aí já não é fé. É conhecer Deus, as experiências com Deus. Quando isso começa, há uma capacidade que você adquire de não viver as coisas como os outros vivem, de não resolver os problemas como outros resolvem, de não fazer e falar e tratar a situação de como os outros tratam. Segunda experiência é consigo mesmo. O que é isso, profeta? É quando você é ensinado a conhecer o seu humanismo. A maioria de nós não nos conhecemos. Nos matamos por nós porque não nos conhecemos. Só conhecemos Deus, não conhecemos o homem. Só conhecemos coisas outras, não conhecemos a natureza, como que o homem, o ser humano é. E por não sabermos como que o ser humano é, nós acabamos destruindo por nós mesmos. Eu falava com um certo senhor que estava passando um problema na sua vida sentimental. Ele dizia, eu estou cansado porque eu dizia, antes que tu conheça a natureza feminina, você nunca vai ser feliz. Profeta, o quê? Não é para conhecer a minha esposa. Não é para conhecer a tua esposa. Antes de conhecer a tua esposa, como a tua esposa é, conheça os parâmetros da natureza feminina, como que a natureza feminina é. Porque você pode estar a pensar que o que tu estás a passar é algo individual com a tua esposa, mas é algo que toda mulher passa, ou toda mulher é. E por não conhecer a natureza feminina, ele sempre estranhava o que a sua esposa era. Mas não era um problema, era o problema dele de não conhecer o ser humano, a natureza feminina humana. Não sabe como que uma mulher é, como que as emoções são de uma mulher, como que o pensamento de uma mulher pensa, como que a manifestação dessa atitude de uma mulher são, como que a mulher é composta nos seus seres. Então, era só surpreendido o homem e não esperava aquilo, porque esperava aquilo que na lógica dele era apanhar uma mulher que em tudo que ele pensava, ela encaixasse. Em tudo que ele desejava, ela encaixasse. Em tudo que ele imaginava, ela concordasse. Mas estava a sair tudo ao contrário.
Pareceu uma mulher possessa. Eu não está possessa. Não está possessa esta aqui. Tu não conheces como que uma mulher é. Basta você conhecer como que uma natureza de uma mulher é. You will know como lidar com uma mulher. E será muito fácil lidar com qualquer mulher e não se viver nesse sofrimento aqui. A mesma coisa como com uma mulher. Se uma mulher não conhece a natureza de um homem, vai passar sempre a trabalhar o homem para que o homem envergue no que ela acha que deve ser. É quanto que o homem pode ser diferente do outro homem, mas existe um padrão da natureza do ser do homem. Não nos conhecemos. O ser humano não conhece o seu humanismo. No saco é. Então o que acontece? Quando quer viver com outro ser humano, por isso que faz o mal ao outro. É outras coisas, não é o diabo, é o próprio ser humano que não se conhece. Não conhece como que o ser humano é nas suas emoções, não conhece como o ser humano é nos seus ideais. O ser humano não conhece a sua ambição, não conhece até onde ele pode ir, segundo os seus desejos. O ser humano não se conhece. Por isso, quando quer já trabalhar com o tempo das experiências, o ser humano não se conhece, o ser humano não conhece a Deus, acaba se violentando por si, acaba matando o seu destino. Quantas pessoas estão se fazendo coisas que não podiam se fazer por si mesmo, porque não se conhece. Não se conhece. Acha que se conhece porque pelo menos está manifestando aquilo que ele entende ou aquilo que ele quer. Mas não é daquela maneira que está manifestando o seu desejo que deveria manifestar. É por não se conhecer. Pode conhecer Deus. Existe a parte humana. A parte humana é a parte onde Deus deu o homem. As capacidades humanas. O pensamento humano, a habilidade humana, a criação humana, a procriação humana. Por isso o homem vive mesmo não conhecendo Deus. Como que vive, afinal de contas? Vive. Vocês nunca conheceram pessoas que estão a viver não conhecem Deus. Vive. Vive só com humanismo. Só que não é suficiente, porque por cima dele, homem, ser humano, existe o dono dele. Então, aqui tem que ele se conhecer e conhecer Deus. Conhecer Deus é conhecer a palavra de Deus. Conhecer o ser é você partir da sua natureza, se estudar. Por isso que o ser humano, ele precisa de saber quando é que deve fazer, quando não deve fazer. Quando deve falar, quando não deve falar. Quando deve calar, quando deve agir. Segundo o conhecer da sua natureza humana. Por exemplo, há pessoas que não podem apanhar muita ventania. O corpo dele não foi feito como o corpo dos outros. Mas há outros que podem apanhar ventania por muito tempo e são resistentes. O ser humano tem que saber que, olha, somos diferentes, temos um corpo sensível, temos um corpo muito resistente. Então o ser humano é assim, é dividido disso. Então quando eu fizer isso, me matando sozinho. Por exemplo, há pessoas que estão casadas. Vou dar um exemplo concreto aqui. Há pessoas que estão casadas e cada um espera no outro o melhor. Mas por não conhecer o ser do ser humano, a pessoa só vive para si. Só vive para si. Só pensa em si, mas está casado. Ou está casada. Não sabe o que é que o outro precisa nele ou nela. Porque não conhece aquilo que é humanismo. No gênero masculino e no gênero feminino. Não sabe. E por não saber, está no lar e está sofrendo. Porque não é por causa do diabo. É por causa da falta desse conhecimento. Não se conhece o ser humano. O ser humano não conhece a sua alma, para falar a verdade. São poucas pessoas que conhecem a sua alma. Não conhece a sua alma. A sua alma tem a parte dos desejos, a parte do prazer, a parte do sentimento, a parte do pensamento, a alma da pessoa. E a pessoa não se conhece. Não sabe que o que eu sinto agora é um desejo. Outros não sabem o que eu sinto agora. É um sentimento de ofensa. Outro só diz que eu não estou bem. Eu não estou bem, eu acho que não estou bem. Eu acho que há um problema comigo. Não se conhece as pessoas. E como é que vai ser feliz? Como é que vai lidar com experiências da vida que vão te acontecer sem se conhecer? How? Como?
Conhecer a Deus é ter experiência com Deus. Quando você tem experiência com Deus, a sua natureza muda. Quando você começa a se aprender, a se estudar e se conhecer melhor, conhecer a natureza humana do que tu és, do que eu sou, eu posso me prevenir de muita coisa, ou posso alcançar muita coisa, segundo como me conheço e como eu estou profundamente me conhecendo. Mas para quem não tem essa capacidade de entender as coisas, acha que pode tudo. Acha que pode tudo, é ser humano, porque já pensou, pode. Já que desejou, pode. Mas não é tudo que nós pensamos que podemos. Se nós nos conhecermos bem, saberemos que estamos a pensar, mas não podemos. Por exemplo, temos rebotes. São fabricados rebotes nos países mais elevados, mais prósperos, para carregar peso pesado. Mas quem pensou em carregar é o ser humano. Mas se descobriu que o ser humano não pode carregar isso. Se carregar isso aqui, vai se aleijar, terá lesões internas. Então o desejo está lá, mas porque a pessoa se conhece. Foi criar um rebote. Para o rebote fazer aquilo que o ser humano quer, mas não pode. Porque se conhece, sabe que não posso. Não posso carregar uma peça de viatura e colocar em cima de coisa. Não posso carregar um motor de 4x4, ele carregar e colocar no outro carro. Então, eu quero carregar, mas não posso, porque eu me conheço. Eu conheço o limite do ser humano. Então, vou fabricar um rebocote para ele carregar. Quando você se conhece, você se previne de muitos problemas, até de ofensas, até de traições, até de coisas que não te competem, até de tentações. Quando você se conhece. Quando você se conhece, você não compete com outros. Você não luta para ser o que tu não és. Quando você se conhece, você se coloca na posição correta. Você se previne de muito aquilo que destrói os outros. Então, as experiências têm a ver, muitas vezes, em conhecer Deus. Para você ter boa experiência na vida e não te destruir, deves conhecer bem Deus, ter experiências com Deus. E ter experiências com você mesmo. Se tu não tens experiência com você mesmo, não aprende, não adquire um conhecimento e um aprendizado por você mesmo, através da sua própria vida, ou da sua natureza, você sempre vai se surpreender com coisas erradas. Sempre vai cair em problemas que não devia ter caído. Sempre vai se ofender por você falhar, porque você não se conhece. Estou a terminar. May God bless you. Não lute em resolver problemas de uma maneira errada, porque é uma experiência que vai chamar uma nova experiência. O que é isto? Não lute ultrapassar essa experiência aí de uma forma errada, porque quando você ultrapassa a experiência de uma forma errada, experiência de fome, alguém está passando uma experiência de fome. O outro está passando uma experiência de falta de dinheiro. O outro está numa experiência de ser abandonado. O outro está numa experiência de construir uma casa grande. O outro está numa experiência de abrir uma empresa. O outro está numa empresa de começar um ministério. O outro está numa experiência de casamento. Mas não lute tratar das suas experiências de uma forma errada, porque você vai repetir uma outra experiência numa outra área, também erradamente. Porque, não se esqueça, o que hoje somos é o fruto de uma experiência passada. Agora estou a pregar a palavra, estou numa experiência profética de ser homem de Deus. É um exemplo. Estou a pregar a palavra, estou servindo ao Senhor, sou líder do ministério. Isto é o fruto da experiência de uma cruzada que eu recebi de Jesus. Não é uma coisa que de repente, não existe isso. Cada experiência gera uma outra experiência. Estou numa experiência hoje de ser ministro de Deus, por causa de uma experiência no passado que eu recebi Jesus, quando havia uma cruzada. Então, a experiência que estamos a tratar hoje com ela, não importa a área. A maioria de vocês, alguns de vocês têm várias experiências. Na área financeira é uma outra experiência. Na área sentimental é uma outra experiência. Na saúde é uma outra experiência. Na família, alguns de vocês têm mais de 5 experiências ao mesmo tempo. Be careful. Mas sabe, não tenha medo. Essa experiência é individual, mas está te levando para uma outra experiência.
Então, não falhe a minha filha. Não falha nessa experiência, porque está vindo uma outra experiência através dessa experiência aí. Não falhe. Está seguindo uma outra experiência através dessa experiência. Através dessa experiência você pode receber carro amanhã. Através dessa experiência você pode receber um casamento. Através dessa experiência você pode ter filho. Através dessa experiência você pode ser uma pessoa muito abençoada. Pode ser um homem, mulher de Deus ungida. Através dessa experiência, não resolva, não trate essa experiência de uma forma errada, porque essa experiência vai chamar a segunda experiência. E a segunda experiência chama-se Good Morning. Um novo dia, o amanhecer novo para você. Coisas novas estão vindo. I saw it. Eu vi isto. Por isso estou te dando a sabedoria de conselhos, para que você não aborte o novo dia que está a se nascer. Até dezembro, pessoas vão testemunhar como se fosse uma loucura. E a sociedade que vai assistir os testemunhos, alguns vão acreditar do que estará acontecendo na vida dos santos, do que estão me acompanhando, estão me dando ouvido de coração. Há coisas que o diabo pode tentar fazer, mas se você lutar e não estragar as coisas nas suas experiências que estão a passar agora, você vai ver que o diabo não vai conseguir. O diabo pode tentar fazer coisas. O diabo é o aproveitador no tempo das experiências. Sempre o diabo, quando Jesus estava na experiência de jejum, Jesus estava na experiência de jejum. O diabo aproveitou-se do tempo da experiência de jejum. Foi ter com Jesus. O diabo. É assim como ele faz. O diabo, ele busca a experiência de alguém, ele entra no meio, ele vai naquilo que a pessoa está a passar. Se a pessoa está a resolver, está a lidar com as suas experiências e estragando as coisas, fazendo erradamente, correndo, estragando a palavra, usando mentiras e malabarismo, naquela experiência que a pessoa está a passar, tentando resolver as situações, naquele momento que a pessoa está tendo aquela experiência, está semeando uma outra experiência de problemas a seguir. Então não faça isso. Be careful. Be humble. Be wise. Titongo hatu tubonela vauti uvaluativaga. Não lute em resolver questões ou situações ou problemas no tempo das suas experiências de uma maneira errada, porque essa experiência é mãe de uma outra experiência que você vai passar. Se você resolver bem as suas coisas nessa experiência atual, você vai ver coisas boas, terá uma outra experiência maior e abençoada no tempo que vem. May God bless you. Holy Spirit, we need your touch. We need your touch again. Holy Spirit, we need your touch. We need your touch again. Touch me, Holy Spirit. Oh, touch me, Holy Spirit. We need your touch again. Touch me, Holy Spirit. Touch me, Holy Spirit. We need your touch again. Holy Spirit, Father, thank you. Papai, te agradeço nesta noite por todo aquele que está passando uma experiência na vida em que pensava que era algo que não lhe pertencia ou não lhe merecia que passasse. E por causa deste conselho, permita que essa experiência lhe traga uma nova experiência do novo amanhecer. Essa experiência não seja aproveitada pelo Satanás para ser colocada um reprovo, uma má conduta, uma má decisão. Por causa dessa experiência,
E através dessa experiência que o Senhor e esta senhora está passando, a unção da sabedoria venha sobre esta pessoa. E a unção da inteligência para que se conheça bem e tenha mais encontro com Deus. E conheça melhor ao Senhor, para que seja ensinada o que fazer nessa experiência que está passando. Derrama sobre ela, sobre ele, a capacidade emocional, espiritual e o conhecimento para que não cometa erros. Senhor, levante a fé e a coragem do bem para que esta pessoa, nessa experiência que estão passando, não estrague o seu destino, não estrague o novo amanhecer, não estrague a bênção maior que está vindo, não estrague as vitórias novas que o Senhor está trazendo. Eu estou orando, declarando sobre esta pessoa, sobre este povo abençoado, que as experiências nas famílias, a experiência nos trabalhos, as experiências nos lares, as experiências nas escolas, na educação, as experiências nos trabalhos, ministérios que estão passando. Não permita, Senhor, que cometam erros, que não estraguem o que o Senhor preparou para que haja nova experiência de bênção. Holy Spirit, do it again. Do it again in our life. Open our eyes to see Jesus seated upon the throne. Escute, enquanto você está passando essa experiência que está passando, veja Deus. Listen to me carefully. Veja Deus na tua vida. Veja Deus, não veja o diabo, não veja soluções erradas. See God. God, help me. Nessa experiência que estou passando, Senhor, do que estou a passar, na minha gravidez, nessas dores, não me permita que eu cometa erro. Nessa rejeição, não permita que eu cometa erro. Nesta perseguição e acusação, não permita, Senhor, que eu cometa erros. São experiências que o Senhor já sabias que eu iria passar. Nesta perseguição e ataque, não permita que eu ofenda-me e guarde ofensas e eu rejeite pessoas. Então o Senhor vai te dar capacidade. Veja Deus como o mestre, como a solução, como a sabedoria, a correta maneira de vencer e de sair do que você está passando para outro nível maior. É quando Deus te leva pelo caminho correto. Te leva pelo caminho correto. Te leva pela atitude correta. Te leva pela sabedoria. Te leva pela ação verdadeira correta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre quem está me acompanhando, na experiência que você está passando, seja de doença, seja de falta, seja de guerras, seja de enfermidades, seja de bênção, seja de dinheiros, seja de boas coisas. Nessa experiência, a graça de Deus não te falte, 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 não te falte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a vitória nessa experiência, a vitória nessa experiência, a vitória nessa experiência, a vitória de Deus nessa experiência. Good morning in your experience. Good morning. Good morning, new day, new beginning, um novo começo nessa experiência, novo começo nessa experiência, em nome de Jesus Cristo. Falo bênção, falo vitórias, falo graça, falo resistência de Deus e a sabedoria sobre você, para que amanhã a alegria seja maior, amanhã
a vitória seja maior. Amanhã o casamento seja maior. Amanhã o dinheiro entre em quantia maior. Amanhã a unção cresça para novo nível. Amanhã e sejas alguém bem sucedido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Receba, assim será. Deus abençoe a todos. Experiência. O poder das experiências. Não te esqueça. Uma experiência ruim pode ajudar o sábio a aprender e a ter um aprendizado e um conhecimento da vida na prática dessa experiência. Uma experiência boa pode estragar o tolo e não saber como lidar com o tempo bom. Mas a experiência boa é necessária. Todos nós não queremos uma experiência ruim. Quando na igreja alguém é repreendido, é uma outra experiência. A pessoa pode sentar e desaparecer, não vir mais no culto. Está sendo vencida pela experiência. Quando alguém é trocado para que não pregue, pregue uma outra pessoa. É uma outra experiência. A pessoa pode ver aquilo, estranhar, não gostar, ficar perturbada na alma. Aquela experiência é boa, mas a pessoa não sabe. Todas as pessoas têm a experiência em tempos diferentes, mas cada um tem a sua experiência. Então não deixa nenhuma atitude errada no momento em que você está passando as suas experiências. Se precisar de um conselho, peça aos experientes. Por isso que temos nome experientes. Peça experientes na área para poder te mostrar como que se faz quando as coisas estão assim. E os experientes devem ser pessoas que temam o Senhor, são maduras, que falam e vivem aquilo que falam, mas do correto. Não fuja das experiências. Todo mundo passa experiências. Encara a experiência de boa maneira, porque é uma dádiva, é um caminho que Deus colocou para sair de uma experiência para outra experiência. Não culpe pessoas no momento que você está passando uma certa experiência. E não veja que está chegando o final, enquanto que ainda é uma caminhada, a experiência é uma escadota. Não guarde ofensa, não faça coisas erradas quando a experiência é sua. Há irmãos nas igrejas que não estão a servir hoje porque engravidaram alguém, ou porque foram engravidadas, mas antes servia. É uma experiência. Então não deixa Deus porque você não está a servir, as pessoas te conheciam que você servia. Não se preocupe com as pessoas. Preocupe-se em saber fazer o correto no tempo da sua experiência. Tempo da sua experiência tem que fazer coisas corretas, porque essa experiência pode ser a sua saída de um problema para a solução. Ou se você fazer erradamente as coisas, você está se enterrando aí mesmo. Está se enterrando aí mesmo. May God bless you. May God bless you abundantly in Jesus' name. Até amanhã, sábado, às 12 horas. Estamos aqui amanhã cultuando nesta bênção do novo amanhecer. Estaremos aqui abençoando-nos com a mão do Senhor. Amém.